Estamos dando início a mais um Mãos à Obra podcast. Hoje é especial do Dia das Mães e para brilhantar essa nossa mesa, eu estou com 3 arquitetas de primeira linha. Aqui ao meu lado vocês já estão vendo a Virna Carvalho, já veio uma vez no nosso podcast, mais uma vez está aqui junto com a gente nessa mesa. E do outro lado da mesa a gente está com a Alê Cirino e a Graci Vieira, certo? Graciele Vieira, mas você falou para mim que preferia... Pode chamar Graci. Graci. Então a gente já está íntimo aqui. A Graci, Alê e Vivi. Então pronto, agora... E eu sou o Lipe, o Lipinho. Acho que Lipe tá bom. Tá bom, então aí, ó. Agora é isso. Então aí, ó. São 3 guerreiras que estudaram bastante tempo... Faculdade, segundo grau, tudo, curso, pós, acredito eu, né? Que todas vocês tenham se especializado em outras partes da profissão da arquitetura. E agora eu vou, assim, ó, só ficar ouvindo vocês. Vou começar com você, Virna, que você já conhece, para poder fazer as honras para as meninas, por favor. Gente, primeiramente, assim, é um prazer estar aqui de novo. Maravilhoso. Primeira vez foi maravilhosa, tanto que eu estou aqui de novo, né? E dessa vez trouxe essas 2 amigas queridas que podem acrescentar muito no nosso podcast. Então, eu acho que a gente vai ter muito bate-papo gostoso aqui. E a gente vai falar da vida materna hoje, né? Materna com a arquitetura. Os perrengues, ver como é que misturou essas duas profissões, digamos assim, né? Porque ser mãe é uma profissão. É verdade. Eu tenho a minha esposa lá, que eu sei que a bichinha sofre para cuidar de 2. Educar um serzinho, eu acho que é o mais difícil. Conciliar, né? É isso aí. Eu conciliar, com certeza. Alê, por favor, se apresente. Eu queria agradecer muito esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro a Virna, né? Minha amiga já de bastante tempo, a Graça que eu estou conhecendo hoje, né? Reencontrando, na verdade. E o Lipe, obrigada, Lipe. Tá uma delícia. Eu sou arquiteta e sou cenógrafa. Acho que esse é um grande diferencial dessas 3 mulheres que estão aqui, que somos todas arquitetas, mas cada uma foi por um caminho diferente dentro da profissão. Sou mãe também, nenhuma, nem 2, mas 3 vezes. E a vida é isso, a gente vai equilibrando pratinhos e dando conta de tudo, né? Porque a gente é multitask. Na arquitetura, cada uma no seu segmento, mas em mães, vocês com certeza vão ter os mesmos BOs. Né? Que às vezes é diferente dentro do projeto. Né? Que é para conciliar. Primeiro vou me apresentar, né? Isso, por favor, Graça. Não deixa passar batido, não. Tem que me apresentar. Obrigada, Virna, né? A gente estava conversando numa reunião, ela falou, eu fiz. Eu falei, poxa, eu gostaria muito de fazer. E ela me estendeu o convite, obrigada. A Lê também. Dividir, estar aqui do seu lado também é muito bacana. E me formei, né? Na realidade, eu estava conversando que, primeiro, eu comecei a trabalhar e depois eu vi a necessidade de ter a formação. Né? Porque eu fui mais para a área comercial, fui mais para a loja, né? Trabalhar com projetos de decoração, de modulação, né? De marcenaria. E aí eu me senti essa necessidade da formação. Mas, assim, os perrengues são os mesmos, porque eu compartilho da obra com elas. E, quanto mãe, nossa, eu falo assim que agora eu estou sentindo mais, né? Porque quando vai chegando na parte da adolescência, a gente vai para um outro caminho, né? A gente tem que estar muito mais presente. E aí conciliar essas 2 coisas é bem E difícil. Alguma de vocês 3 pegou ser mãe estudando ou não? Não, né? Porque se fosse, ia ser muito mais complicado, né? Eu já tive amiga. Trabalhando e estudando, Na época da faculdade, tinha uma amiga que ela engravidou durante a faculdade. E ela teve a menininha e ela levava para a faculdade. E todo mundo ajudava a criar a bichinha. É uma delícia, muito legal. Não, mas e hoje ela conseguiu continuar na profissão, sabe dizer? Não teve mais contato? Eu acho que ela continuou na profissão, sim, mas eu não tenho mais muito contato. Mas eu lembro muito bem dessa vivência, porque a gente deu muita força para que ela não parasse, sabe? De estudar e finalizar. Estava no finalzinho, faltava um ano e pouquinho para terminar. E é muito importante a gente, como mulher, ter a nossa profissão também. Eu acho que não basta ser mãe. Ser mãe é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, mas tudo tem seu tempo. Os filhos crescem. A gente fica. E é legal que eles tenham orgulho da gente. Isso, assim, eu acho que é fantástico. E é isso. Ser mãe é a dedicação total e a gente tem que, como ela falou ali... E essa independência, né, da mulher também é muito importante para ela, né? Com certeza. A parte mãe,
é uma parcela só de um todo como mulher, né? Aí tem a parte profissão, né, como profissional, tem a parte como mulher, tem a parte como mãe. Tudo isso é que compõe a gente enquanto ser humano, né? E compõe a nossa personalidade. Então, assim, eu sempre procurei dividir muito bem todas essas partes da minha vida, né? Que me formam enquanto pessoa, né? Eu acho importante ter espaço para tudo, né? Você tem o seu espaço, né, como mulher, o seu espaço como mãe e o seu espaço como profissional. Eu tive as minhas crianças, eu já estava trabalhando, já estava com uma carreira andando e tal, mas eu faço questão ainda hoje que eles me acompanhem. Eu levo os meus filhos para as obras, eu levo os meus filhos para as reuniões, para algumas reuniões com clientes, para escolher material e tudo isso, para que eles entendam o valor do trabalho da gente e para que eles entendam o valor do dinheiro, né? Que não vem do céu, né? Que o dinheiro que a gente tem é um dinheiro que é fruto do nosso trabalho. E você estava me contando antes que você teve também uma influência da sua mãe, né? Em relação à sua profissão, né? Com certeza. Hoje se eu sou arquiteta, hoje eu devo muito à minha mãe, porque ela sempre me inseriu muito no mundo das artes, né? Eu sempre visitei muito museu. Enquanto eu era pequena, a gente sempre viajou muito, né? E sempre teve muita literatura de arquitetura em casa. E ela sempre foi uma admiradora de arquitetura, de design, de casas e tudo isso. Então, se eu sou arquiteta hoje, eu devo muito à influência dela. E você, Graça, teve alguma influência É o que eu até falei no início, que foi uma necessidade, né? Por já estar trabalhando na área da decoração. Então, surgiu essa necessidade de ter essa formação. Assim, eu vou dizer que é uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça em fazer, mas assim, é uma coisa que eu amo. Eu falo que para trabalhar com isso e viver disso, tem que amar. Porque, às vezes, o trabalho ele vai muito além do que aquele tempo normal. Você trabalhar, às vezes, 12 horas em cima de um projeto para um cliente, tem que gostar. Tem que gostar do que está fazendo. E a maternidade foi assim uma coisa maravilhosa na minha vida, que eu falei que me deixou assim, me tornou uma pessoa melhor, mais forte, mais determinada, porque hoje tudo que eu faço eu penso assim, é por causa dela, né? Se eu sou mais correta, se eu faço as minhas coisas mais certas, eu falo assim, é por causa dela, né? Eu tenho uma invejinha branca de mulher. Não vou negar, eu tenho. Eu tenho que ter minha esposa lá também, porque assim, eu acho a mulher um ser humano tão forte. Esse negócio de sexo frágil, eu acho isso... Não existe. Cara, eu acho a mulher tão caiu. forte, mas tão forte, que o homem não aguenta um terço que a mulher aguenta. Mas eu vou te falar Mas eu tô falando num tudo. Num todo, Num tudo, de sofrimento, de dor, de lutar, de... A gente só podia passar sem a tem. TPM, né? Isso a gente podia deixar. Mas até isso, acho que a gente Podia deixar colocar pros homens, né? Deixa os homens ter TPM. Pensamento positivo, a gente tira isso também É da verdade. gente. Eu acho que é bem por aí. Isso que você falou é bem verdade, né? Muitas vezes a gente está passando por uma situação louca, com muita coisa, e a gente passa por aquilo, vem de dentro essa força. É uma força enorme. Que depois de passar, você olha, nossa, como é que eu consegui fazer isso? A gente se reinventa tantas vezes, né? Eu vou contar um pouquinho, assim, no iniciozinho da profissão, já que a gente está falando de mãe. Por favor, por favor. Umas coisas interessantes que eu sempre gosto de contar, quem me conhece sabe. Eu já tinha o meu filho mais velho, Caio, e veio o Rian, o mais novo. Só que ele, com 2 meses de idade, eu amamentava ainda. Meu cunhado me ligou e falou, e aí, cunhada, você vai ficar a vida toda amamentando ou você quer trabalhar? Eu falei, opa, o que você tem aí? E aí ele veio, que ele estava me indicando para um grande escritório de seguro. É uma seguradora grande, no centro da cidade. E eu falei, eu topo. Né? E aí eu tinha o suporte da minha mãe, eu tinha também ali, naquela época, já uma babá que dava o suporte, porque eram 2 já, né? Levados, né? Todos 2. Quer dizer, o pequenininho ainda não era levado, ele ficou depois, mas tinha essa coisa muito da preocupação. Minha mãe me ajudou muito, se não fosse mãe, outra mulher forte também, né? Que está ali também para ajudar a gente sempre. E eu encarei. Só que eu te falo que hoje que eu paro para pensar, eu não sei como, porque naquela época eu não tinha escritório. Era o meu home office, que eu já tinha decidido também trabalhar em home office por causa deles. Isso é uma coisa, gente, que da nossa profissão é maravilhoso. A gente tem essa possibilidade, né, de ter os nossos clientes e a gente fazer o nosso horário e tal. E eu fazia. Então, era acordar cedo, era um para a escolinha, amamentar o outro, sair para a obra. Voltava a tempo da... Quer dizer, a segunda mamada eu já tirava o leite e deixava a segunda mamada. Não teve reforço não, tá? De não teve isso não. E aí, 3 horas da tarde eu tinha que estar de volta.
porque já era a outra mamada dele. Eu tinha que estar, porque não tinha outra coisa para ele comer. E aí eu voltava e dali era atenção para os dois e tal. E muitas vezes o projeto ainda tinha que acontecer quando eles dormiam, né? Então, à noite, era madrugada. É verdade. que era a madrugada. Então eu paro às vezes para pensar, cara, como é que eu consegui? Porque o outro dia era de novo, né? Era isso, né? Era uma rotina, né? Era uma rotina e final de semana, porque só durante a semana não dava. Era uma obra muito grande e é isso. Esse foi o meu resguardo. E vocês têm alguma história assim eu também? amamentei os meus 3 filhos também, né? Entrava de licença maternidade, né? Da empresa que eu trabalhava, só que não conseguia ficar parada, né? Aí tinha projeto, tinha coisa para fazer, a gente fazia, pegava a criança no braço, amamentava e com o outro era no mouse, desenhando ali e vamos embora, né? Trabalhei até o 9º mês de todas das minhas 3 gravidezes, né? Sempre muito bem. E é isso, a gente acaba conciliando, porque o amor, a profissão também é muito grande, né? Sim. Então, a gente acaba dando um jeitinho, né? É, verdade. E eu, trabalhava em shopping, né, na parte da decoração, eu passei os 4 meses de maternidade, licença maternidade, voltei a trabalhar com... Minha filha tive que botar na creche com 3 meses e meio. Coração sangrando. Eu sangra. chorava muito. Para fazer adaptação, eu saía chorando e a psicóloga da creche falava assim, quem faz adaptação é a mãe, porque ela mesma não está sentindo nada. Mas eu saía chorando. E como se estendia muito o trabalho, o meu marido me levava minha filha para amamentar. E aí a gente estava conversando isso, que ele me dava ela, eu amamentava, entregava ela e voltava para atender o cliente e apresentar projeto e tudo mais. E eu tinha uma cliente que ela era da noite. Ela só chegava na loja às 7 horas da noite e ia até 3 horas da manhã. E a minha filha ficava dormindo na cama. Então, assim, além de tudo, é você se cercar de pessoas boas, né? Então, eu também tive a minha mãe, tive a minha irmã. E o quanto um parceiro também o meu marido ajuda, também, né? Muito. Nisso, né? Ele, assim, foi fundamental nessa parte dela muito pequena. No apoio, né? Porque demais. o Porque... apoio, eu não tô falando nem ele o ainda tinha apoio que a ser trabalhar mãe, também, né? Porque a maioria dos homens acha que é obrigação, Não, né? Mas, assim, o apoio na profissão, de dar, assim, não para com isso aqui, vai, continua. Não parava. Vamos juntos. Vamos juntos. Isso e, assim, aí. E ele também trabalha, né? Trabalhava na época, então, 3 horas da manhã ainda a gente estava dentro da loja. Eu, ela, minha filha, a família inteira dormindo dentro da loja. Eu lá, enquanto isso, atendendo o cliente. Então, esse apoio também é fundamental, né? Para você continuar seguindo. Então, você tem os braços. Eu tive a minha mãe, minha irmã, ele, tudo para poder... E a creche, que também foi fundamental. Essa questão de, porque você sentia, mas hoje eu vejo que, assim, foi muito bom para ela, para a maturidade dela. Sim. Ela se desenvolveu muito rápido, né, em todos os sentidos, assim, de criar uma independência dela também. É porque a gente, quando está em casa, a gente acaba tendo alguns outros detalhes, mais cuidado, calma aí, isso aqui, aquela preocupação, principalmente quando a gente é de primeira viagem, né? Com o segundo, a gente já deixa mais à vontade, né? E com o terceiro, então... Com o terceiro, esquece. Né? Mas, e aí, na creche não tem isso. Na creche são dezenas de crianças e, você tem que fazer isso aqui, se tu não fizer, aí desenvolve, realmente. Você sabe que a minha filha, que se alimenta melhor hoje, foi a que entrou mais cedo na escolinha. Ela come de tudo, ela come legume, come verdura, come super bem. A primeira, que ficou com a minha mãe, é uma dificuldade, que ela só comia nugget e batata frita. A do meio come tudo direitinho e o pequeno mais ou menos, mas também vai direitinho. Mas acaba realmente tendo uma desenvoltura melhor, né? Devido à creche. O amiguinho também gosta e acaba olhando, e aí vai experimentando mais. Mas isso eles são mais incentivados, né? Sem dúvida. Ô, papo gostoso, né? Papo de mãe. Ai, meu Deus do céu. Nossos olhinhos brilham. Ombrinho de mãe, é maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho agora da arquitetura. Eu sei que você quer saber de BO, né? Vamos, porque eu gosto da polêmica. Você quer saber de BO. Agora, já botamos os ursinhos, agora vamos dar uma agitada nesse podcast. Vamos colocar as leões pra fora agora. Agora o balcão vai te pegar. Então, vamos lá. Por onde vocês querem começar? Vamos começar pelo BO. Você tá com a sua agenda aí. Você botou alguns pontos que a gente debateu antes. Por onde você quer começar? Diz pra mim, Alê. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar, que a gente estava discutindo antes, é sobre um problema que a gente tem muito
atual hoje na vida do arquiteto, que é a influência das redes sociais e da internet. Porque Boa. o cliente vem... isso, né, Todos de Vina? Como é que ele acordo? vem? Todos de acordo. Todos de acordo. Vamos falar disso um Então, pouquinho. Como é que vamos ele falar de vende rede pra gente, social. Vina? Então. Os prós e os contras, né? Porque Nós também não é de isso. todos jogar Não, fora. Os Não prós é. e os contras, Atrapalha, exatamente. mas Então, tem muita coisa uma que grande ajuda. Né? vantagem que eu vejo, principalmente para nós que somos profissionais liberais e principalmente para quem está começando, é que hoje a gente tem um pé de igualdade, né? Eu sou arquiteta das antigas, então era muito difícil que a gente tivesse algum projeto divulgado, que uma pessoa que nunca nos viu nos visse né, antes e pudesse nos contratar. Hoje em dia, a gente consegue colocar um portfólio no Instagram e todo mundo fica sabendo. Era muito baseado no Pinterest. network, né? Na Exato, indicação, era era muito numa aquilo ali. revista, Aí Isso. uma Você saía revista numa aplicação, muito nossa. distante de nós. Então era só arquitetos bem financeiramente que Isso. acabavam Acabava se se destacando divulgando, melhor, exato. mas nem sempre era o melhor. Não. Não, exatamente. Porque Mas eu ficava tinha mais aquela- condições de aparecer, né? Exato. Né? E hoje em dia, não. Mesmo um recém-formado, ele já consegue estar no mercado. Ele já, na realidade, na faculdade Na tá faculdade já está divulgando o trabalho. divulgando, já está começando a colocar seus trabalhos de faculdade. E isso eu acho muito positivo, porque acaba tendo uma diversidade muito interessante, né, de gostos, né, e de qualidade mesmo de profissionais que a gente vê mesmo desde cedo. Então, isso eu acho uma vantagem enorme. Mas eu vou deixar agora as meninas contarem do que elas acham de desvantagens dessas redes Eu acho que a sociais. grande vantagem é essa, né? Divulgar os talentos, né? E tudo mais. Uma outra vantagem também é que o cliente, ele chega sabendo mais ou menos o que ele quer. O seu estilo. O seu estilo já dá uma Isso é facilitada verdade. no E trabalho. ele consegue também se identificar com o profissional, porque às vezes antes ele tinha que ainda ter uma experiência para poder saber se realmente aquele profissional era o perfil dele. Hoje ele entra na rede social, ele consegue ver ali o seu trabalho e te mostrar não, eu vou seguir para esse, porque esse tem tudo a ver com o meu estilo de vida, né, com o que eu penso e tudo mais. Então você consegue se divulgar mais. E o Antes start do nosso projeto até fica muito mais fácil, porque Isso. como ele tem ali já algumas inspirações, a gente já tem uma ideia do gosto do cliente. Porque o cliente é aquela pessoa que chegou e a gente não conhece. Né? A gente passa a conhecer a partir dali. Então, quanto mais informações desse tipo nos traz, é melhor. Antigamente, a gente cortava a revista. Né? É verdade. E era muito mais complicado, né? Saía uma revista a cada mês, né? Aquela e coisa, eram caras e Eram tudo. caras, né? A gente então, hoje colecionava. não. as Você para revistas. ali meia Há hora, pouco você tempo já eu tinha acha... revista. Então, nisso a internet veio ajudar muito. Vocês são da época do papel e lápis, né? Eu De- ainda sou, eu de- desenho muito isso. ainda. Eu estava conversando com vocês. Teve um episódio aqui que veio um arquiteto, inclusive é muito amigo meu, Mauro Sena, um grande abraço, meu amigo. Ele estava conversando a respeito disso, né? O quanto que hoje esses projetos 3D encantam ao cliente, mas não existe um acompanhamento desse arquiteto durante a obra, né? Então, muitas das vezes, tem um projeto lindo e maravilhoso, mas que ele chega lá no local na mão do engenheiro para executar e ele está Inexequível. furado, É. né? Está Foi o que completamente a gente furado. exatamente Isso conversar. também. A gente estava conversando exatamente isso, porque esse é o ponto negativo. Eu tenho percebido muito com recém-formados, estagiários, que as faculdades estão, aliás, é uma crítica muito construtiva, quem está aí por trás disso tudo, né, nas universidades, que, assim, estão priorizando os programas que fazem os renders cada vez mais bonitos, como é que se desenha muito bem. Então, a formação do arquiteto, assim, da essência do arquiteto, está ficando para segundo plano. Então, a gente percebe... A gente que é da antiga, a gente acaba percebendo que a essência do criar de verdade, de buscar do nada, fazer uma coisa realmente 100% criação sua, que assim... Autoral, né? Autoral, exatamente. Falta conteúdo, né? Tá muito Ctrl-C, Ctrl-V, Muito né? Muito copia e cola. Exatamente. Tá bastante, né? Então, isso eu acho que acaba... É o que a gente está falando da desvantagem grande desse acesso tão instantâneo de uma rede social. Né? Acaba sendo um fast food ali, né? Uma arquitetura fast food. E aí, para colocar lenha nesse caldeirão ainda, queria falar um Aí eu pouquinho gosto, também. hein? Opa! Essa lenha é boa. Da inteligência artificial, né? Sim. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, o Edan, que é um arquiteto também das antigas. Um beijo, Edan. Aí ele é professor de faculdade, né? E ele estava me contando que os alunos, alguns chegam com trabalhos feitos, né, usando inteligência artificial,
e outros não, produzem os próprios trabalhos e tal. Só que ele tem notado que, plasticamente, os trabalhos feitos usando a inteligência artificial estão superiores aos que são feitos autoralmente pelos alunos. Como é que a gente mesura isso, né? Quem deve tirar uma nota maior aí num trabalho desse? Quem fez sozinho ali ou quem usou da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial pode acabar sendo uma ferramenta também, porque para ela chegar no resultado, você tem que imputar os dados ali de uma maneira correta. Né, Virna? O que você acha disso? Eu acho que isso é um complicador, né? Eu acho que tem muito que se discutir, é uma coisa nova, está acontecendo. E se eu já achava isso simplesmente dos renders, você imagina da inteligência artificial, porque isso está se colocando que uma máquina busca as soluções que o arquiteto é que tem que resolver. Né? Porque o arquiteto, historicamente, a gente vem acompanhando toda a evolução da humanidade. Né? Então, a gente vai adaptando a arquitetura, nós, arquitetos, que eu digo como um todo, nós vamos evoluindo essa arquitetura conforme as necessidades do ser humano. Exatamente. E aí, quando a gente começa a colocar isso para uma máquina fazer, eu penso, o que vai ser do futuro? Mas, por exemplo, quando vocês fazem um projeto, o projeto existem várias plantas, né? A planta hidráulica, elétrica, de esquadria, várias plantas. A inteligência artificial também executa essa parte? Também já existe ferramenta para isso? Já existia até antes É. disso. Existem uns programas, né, do BIM, Isso. que Você só coloca os dados lá e ele faz? Mas o mais importante é o conceito do projeto, né? Tudo parte dali. A gente chama partido de projeto, né? Que é a alma do teu projeto. Se o teu projeto tiver um partido e um conceito bom, tudo que for gerado a partir dali vai ser bom. Agora, se o conceito for fraco, aí não adianta, entendeu? Vai dar problema na obra, vai ser uma coisa inexequível, vai ser uma coisa rala, fraca, sabe? Não adianta. É isso que a gente está chamando a atenção. Será que esses projetos que estão surgindo pela inteligência artificial têm esse conceito tão forte, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que, assim, não teria esse conceito tão forte, como você falou, quem insere? Não somos nós. Então, se a gente inserir errado, vai dar errado. Esse que é o dilema. A gente ainda Porque não tem muitos dados para saber mas o que hoje, está gerando. hoje para a parte da arquitetura, na parte de projeto, a inteligência artificial ela ainda está muito imatura. Né? Ainda tem muito que evoluir. Ela tem que ser um apoio, Exato. um suporte. Ela, na realidade, hoje, Né? ela é Não um pode apoio. ser 80% dela, ela tem que ser antes 20%, ela se tem que te ajudar. desenhava com caneta nanquim e sombreava com pedacinhos de lápis. Hoje não, hoje você pega um 3D, não precisa ter maquete mais hoje, você faz uma maquete eletrônica. Então, eu acho que ajuda também bastante, eu acho que tudo. Só que, para a parte de execução, hoje ainda não funciona a inteligência artificial. Porque depende muito ainda do profissional estar alimentando isso. Porque então, se ele quem não faz- tiver uma experiência muito grande em relação a isso, quando chegar lá na mão do não vai do engenheiro funcionar, não e ele vai. tiver uma dúvida e for para o profissional da Exato. arquitetura e falar, isso aqui como é que é? Se foi feito tudo pela inteligência artificial, ele não vai saber resolver o problema. Mas, assim, o que acontece hoje já? Existem os programas BIM. BIM, que calcula até quantos pregos você vai Explica usar para mim, em o que determinado seria o projeto. programa BIM? Bom, vamos partir do início do que a Alia estava comentando. Né? Uma coisa é o conceito do projeto. Esse conceito ele é da arquitetura. Tem gente que faz na mão, tem gente que faz no 3D. tem Isso é que a gente estava faz começando aqui a discutir exatamente isso. Né? Como que surge o projeto? Ele surge de uma ideia de um arquiteto. A partir dali, a gente tem todos os outros projetos complementares estruturais, água, esgoto, elétrica, etc., que hoje em dia, né, tem automação, Exatamente. Tem vários, que eles estão todos inseridos dentro desse projeto. Vamos falar de uma casa, que é o mais simples, talvez. Né? Você faz um projeto de uma casa e, a partir dali, todos os outros vêm. Quando a gente já trabalha num programa BIM, esse programa consegue não só compatibilizar todos os projetos, certo? Como ele já nos dá todas as alternativas, inclusive as planilhas de quanto isso vai custar, quanto a metragem, Exatamente. ele já vem tudo. Ele é muito mais simples e evita muito erro dentro de um escritório. Exatamente. Até nas mudanças, né? A gente tem alteração de projeto, você altera uma vez só e o BIM já altera Já altera em todas as pranchas. Então, isso, depois que o projeto já foi concebido, perfeito, está tudo certo.
A grande questão do que a gente está conversando é na concepção de uma ideia. Exatamente. Que eu acho que é o mais gostoso e o principal que o arquiteto tem. Que é né? a criação. Que é a criação, isso. que é ser criativo. Né? É você se inspirar nessa caneca É e onde transformar assina, isso aqui né? É onde- exatamente num estúdio. Entendeu? É onde assina, né? Aí É já onde, você entra o nosso assina. onde outro é a BO. referência, né? Aí já entra o nosso outro BO, que a gente estava falando aqui um pouquinho, que você citou um caso de um arquiteto e de um engenheiro que estavam aqui. né? Isso. Essa é a grande diferença, que o engenheiro ele vai atuar muito mais nessa parte Parte técnica, técnica. estrutural e de infraestrutura, e o arquiteto vai entrar muito mais com conceito, com conforto térmico e acústico, e com o funcionamento de todos os projetos entre si e tudo mais, não é isso? O que teve né, aqui foi o seguinte: nesse episódio, a responsabilidade toda do projeto, e isso dito por eles, é do arquiteto. Sim. O engenheiro ele somente executa. Isso. Então, tudo tem que estar sobre as asas do arquiteto, Sim. da arquiteta, no caso de Exato. vocês. Exato. Né? Até porque É assim que funciona assim. realmente, né? que deveria Exatamente. funcionar assim. Porque às vezes tem um engenheiro que muda o negócio que você fez, que muda lá, que não sei o que. É Aí- lógico que a gente trabalha em parceria, né? A gente procura conversar muito com o engenheiro e o engenheiro acaba sendo um aliado nosso de projeto, um parceiro, né? A gente discute, né? As soluções para aquele projeto. Ah, Lê, ó, aqui eu posso colocar uma coluna, um pilar aqui, estrutural, essa viga está muito grande, posso diminuir, não sei o quê, se vão... Lógico que a gente debate junto com o engenheiro as diversas soluções para o projeto. Mas, na verdade, é isso. Tudo tem que estar sob o nosso guarda-chuva, né? E para quê? Para Tem que que ser um se siga acordo, né? o conceito. Então, é aí que entra o meu medo em relação à inteligência artificial. Porque se o arquiteto ele não tiver total domínio daquilo que foi criado, Exato. como é que ele vai debater com o Não engenheiro? debate, não tem como. Exatamente. Não tem como. É isso que a gente estava discutindo também, que falta alma, né? Falta alma. Você acha que você Eu falou acho a que frase pra- perfeita? Falta alma. Eu acho que no caso de você, para a parte do escritório, você contabilizar o quanto está tendo de custo naquela obra, da planilha e tudo mais, acho que funciona perfeitamente. Mas na parte da execução do projeto, não. Não funciona. A Graça tem uma ideia, tem uma história maravilhosa, né? Conta. A gente está aqui para contar a história. olha. Tu não vai guardar essa história para... Não, Não, conta aí, vou. cara. Pelo amor de Deus. A cliente chegou... Ó, vou até aqui, chegou, ó. Aqui, ó. Aqui comigo a gente tem Estamos agora aqui, ó. Vamos lá, essa Mas- é boa. é. Essa é boa. Ótima. essa é boa. Eu fiquei perplexa, né, com a situação, mas, assim, a cliente chegou na loja com uma planta, com a planta da arquiteta, toda direitinho. Eu falei, tá, mas a sua arquiteta vai acompanhar a obra? Não vai acompanhar a obra. Eu falei, mas por que não vai acompanhar? Já emitiu a ART? Não, eu sou designer. Eu falei, tá, mas você não vai poder emitir, né, para poder fazer a obra. Não, mas eu já... Aí ela falou para mim, sou designer. Eu falei, tá, mas você formou quando? Quanto tempo tu fez? Não, eu fiz um curso. Tá, mas quanto tempo de curso? Eu fiz um curso de 24 horas. Aí eu falei, como assim, gente? 24 horas? Um curso de 24 horas e Ela já é comprou na design. internet. Ela comprou na internet um curso e já se denominou designer. Um download cerebral, né? Ali uma coisa. Aí eu falei, tá bom, vamos seguir então o projeto. Mas, assim, como loja, nós não temos responsabilidade de assinar uma planta. Claro. Isso é o profissional da área que vai estar. A pessoa que está fazendo a obra dela, o arquiteto, o engenheiro, a responsabilidade é toda deles. Nós temos a responsabilidade técnica em dizer o que funciona e o que não funciona. Né? A parte se tiver eletro, a parte de tomada, onde pode estar colocando, onde não está, pode estar colocando. Às vezes, na parte de automação, como é que vai ser a TV e tudo mais. Então, essa parte, tecnicamente, a gente consegue orientar bem. Mas, quando chega numa parte de obra... A responsabilidade é de quem está lá assinando lá. Eu não estou executando. acompanhando a obra dela. Eu não Claro. posso. Eu posso orientar, às vezes, até quando profissionais que eu trabalho muito com arquiteto ou design e tudo mais, a gente conversa muito, a gente troca muito, né, para que, no final, a obra saia direito e decente e que o cliente fique feliz. Porque, é o que a gente estava conversando, às vezes o cliente ele vê papel, só papel e imagem.
E ele deposita tanta confiança em você. E é aí que entra o 3D, né? Porque o 3D encanta. Pra quem não entende, olha um 3D. E os 3D agora parece que é a foto. É, né? Tu olha não tem nada. Tu olha pra foto, tem tudo. E o aí, mas- videozinho, que tem a árvorezinha, Você a caminha folhinha. dentro hoje com o óculos, né? Você caminha dentro da sua casa. Tem realidade virtual, Exato, né? Você Agora. olha o espaço. Imagina se você... Vocês foram na Expo revestir? Sim. Na Expo fui. tinha lá um ambiente lá no chão, tudo desenhado, que você colocava um óculos de realidade virtual. Sim. Você caminhava e vinha caminha, você tudo, vê né? o Pronto. acabamento. Tudo. Imagina o cliente ter essa expectativa toda e chegar na hora isso não funcionar. É isso aí. Uma responsabilidade muito grande. Tá lá lindo, mas não tem uma tomada para você ligar a tua Tem. batedeira, Não tem um tem. vazamento. É aí que tem... a gente vai voltar um pouquinho nas desvantagens. Isso. Justamente dessa formação que está vindo só para essa área de 3D. Porque você precisa projetar, mas você precisa saber como que faz aquilo se tornar realidade. E é importante a gente falar que é importante o 3D. Né? Sim, Ele sem dúvida é alguma, importante. Ele é essencial Para o hoje em cliente, dia. saber Visualizar. visualizar Tem aquilo, muitos né? que Ter são segurança. visuais. Entender aquilo que ele vai ter, de Isso. fato. Porque né? vocês que são da área, não precisa de 3D. Você já Não, olha já- aquilo ali, já vê tudo em pé, já está tudo pronto, né? Com exatamente. vocês, já tem experiência, já vê tudo ali. É. Já clareia tudo na frente de vocês. É O cliente até compra o- aquele sonho. Mas o cliente não, para Ele você comprou ter que aquele materializar aquilo, botar aquilo tangível de alguma forma para eles, né? É. Então o 3D ele ajuda nessa parte. Isso, mas se ele não tiver uma base técnica, ele não vai ficar em pé. Não vai ficar. E vai gerar um problema que vai gerar uma frustração para um cliente se tiver que fazer qualquer tipo de alteração. porque ele Exatamente. carrega E como é que a gente conserta isso, gente? É na faculdade? Eu acho que é na formação. É na faculdade, é na formação desses formação. profissionais. E você acha que está tendo algum tipo de deficiência em relação a isso? Estou percebendo já há algum Na- tempo. Sim. Vocês lidam com estagiários? Essas... Isso. Estagiários neles- recém-formados também. A gente percebe bastante, a gente estava conversando, né, Ale? Exatamente. Que a turminha está chegando muito preocupada na aparência e esquecendo o conteúdo. Para ficar mais claro. Todos eles sabem vários softwares de render e não sei o que, Nana. Mas aí na hora Experiência profissional mesmo. Não tem. Exatamente, não tem. É só o bonito, entendeu? Sabe iluminar muito bem uma cena e tal. Mas na hora de fazer uma ressalva técnica de algum Não sabe projeto... especificar uma luminária, não sabe E o especificar. quanto isso é grave, né? Muito. Isso é muito grave. A gente está lidando com um negócio que pode cair na tua cabeça. Pode, exatamente. E a gente tem que aliar os dois lados, né? O lado artístico muito forte e o lado técnico também, né? Exato. Para que as coisas consigam ser executadas, né? Porque senão não tem propósito, né? Até a nível funcional também, né, Ale? Porque é o que eu falo muito no escritório, né? O principal para mim é a funcionalidade do projeto. Exatamente. A funcionalidade precisa estar na frente da beleza. Então, o meu primeiro estágio do projeto é o estudo preliminar. Ele é simplesmente funcional. É um trabalho ainda em 2D, que a gente vê as diversas possibilidades de layout para a gente ter ali a melhor aproveitamento de espaço, melhor circulação, melhor ventilação. Tudo é definido num 2D. Né? E eu vejo, às vezes, quando você passa uma coisa pequena para um estagiário, para um recém-formado, eles querem já partir para o 3D antes 3D. mesmo de pensar. É. Eu te falo que no início, o meu primeiro croquis, ele é na mão. Meu também. 10 segundos. Cara, isso que está essa conexão. Eu estava conversando com o meu estagiário agora, ensinando a ele isso. E ele achou muito proveitoso. Porque eu falei, cara, o que você está pensando, se você coloca num lápis, bem direto, sabe? Mesmo que não seja um desenho perfeito, não é perfeição. Quanto que é bonito, eu trabalho com esquadria, né? Quanto que é bonito, eu chego numa obra, aí a arquiteta, eu quero isso aqui, ó. Aí pega o papel e faz... Papel, madeira, qualquer Aí- coisa, né? Onde der Cara, desenho, é onde der lindo desenho. isso, cara. É tão bonito, cara, pra poder ficar só jogando... O lápis e o papel, acho que não pode acabar nunca. Não cara. pode Não acabar pode acabar mas, com mas, isso. mas hoje eles aprendem primeiro no computador, né? Fazendo lá o 3D, do que no papel. Muitos entram na faculdade, dando prioridade, entram na faculdade já tendo um curso desse. Então, você acaba entrando no... É muito mais difícil você criar, porque, primeiro que demora mais, né? Quanto tempo você leva para fazer um croquis, quanto tempo você leva para levantar um Isso. 3D? Né? E no que você levanta um 3D e ele já não está lá mais ou menos, e aí você vê que já tem que entregar o projeto, aí você começa, não, vai assim mesmo. Deixa eu me inspirar, pega lá banheiro, deixa eu olhar quantos banheiros tem aqui parecidos aqui, do mesmo tamanho, para eu fazer. Entendeu? Porque hoje também tem isso, né, gente? Times money, né? Exatamente. A vida está chutada, os clientes têm todo mundo com agilidade, todo mundo com pressa. Então, é todo um mecanismo que acaba dificultando os alunos, que sabe como é que é, adolescente, jovem, todo mundo é imediatista, todo mundo quer rápido, e a essência da arquitetura
não estou te falando que não estou generalizando, gente, mas a sensação que eu tenho dentro do meu escritório, em muitas situações, é essa, que algumas essências estão se perdendo, sabe? Eu dava aula de GD, né, de geometria descritiva na faculdade, praticamente inteira. E eu sempre falava isso para os alunos, né? Eu falava assim, olha só, aprendam a desenhar que você nunca vai ficar refém de uma tomada. É isso aí. Entendeu? É. Aonde é isso que você falou? É isso Aonde aí. a gente está, a gente desenha. Entendeu? Você Você está aí faz com o teu compreender, Apple Pencil, eu estou aqui com a minha caneta, mas... Caiu conexão, A gente você desenha- continua. Exatamente. Não precisa, acabou a Você se conexão, acabou a luz, expressa, acabou qualquer coisa. Você está numa reunião com o cliente, você pode estar onde você quiser, que você desenhe e mostra a tua ideia para ele. Você se faz entender. A linguagem da arquitetura é a linguagem do projeto, né? E o projeto, ele é exercitado através do desenho, né? Então, é isso. É aí que está a alma do projeto É a que a alma do gente tanto projeto. falou. né? Essa formação dessa geração realmente é muito corre-corre. Muito corre-corre. E eu acho que não tem mais como mudar isso, sabe? E a gente vai acabar se tornando, não só na parte da arquitetura, mas qualquer outra profissão, profissionais meia bomba. Seja medicina, seja engenheiro, seja... E eu fico um pouco do medo do futuro disso aí. É receoso, sim, porque a gente vê algumas coisas complicadas. Exatamente. De realmente a matemática ficar para segundo plano. Como é que você deixa aí numa engenharia ou numa arquitetura uma matemática ficar para segundo plano? Não saber fazer uma conta básica de metro quadrado, coisas assim. Sabe? Então, é preocupante. É complicado. Um alerta. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Entrando nos cursos de internet, que tem N cursos. De 24 horas? Exato, Design? 24 horas. Para complementar o que está deixando de ver, ou às vezes até a faculdade já deu, mas ele não deu daquela devida atenção. E aí esse outro mercado cresce, mas muitas vezes você compra um curso achando que ele é de qualidade, na verdade ele não é. E as próprias provas de faculdade, ninguém deve estar estudando mais. Joga no chat GPT, já dá resposta de tudo. Já. Exatamente. É extremamente preocupante para a humanidade. Acho que não é só a nível de É Brasil, isso, para a humanidade. É para se pensar, sabe? Em cenografia também vem muita gente me pede sugestão de curso, né? Tem muita gente fazendo curso de execução de cenografia, achando que é curso de cenografia. Abriu um parênteses. Essa é a sua especialidade? Eu tenho muitas especialidades. A minha formação. Porque a gente ficou de falar da especialidade de Sim, vocês e em nenhum ponto nós falamos da especialidade de vocês. Não pode Exatamente. deixar passar, Não, né? não pode. A minha formação é de arquitetura, né? Mas em 2003 eu entrei no mundo da cenografia e hoje eu atuo nos dois mundos, né? Na pandemia eu acabei voltando muito forte para a arquitetura e hoje eu vou levando as duas coisas. Já fiz tudo que você possa imaginar em termos de cenografia, de audiovisual. Já fiz dramaturgia, série, shows, enfim, várias coisas. E em arquitetura também. Normalmente, os clientes que me procuram em arquitetura procuram já essa linha de uma arquitetura com uma pegada de cenografia. Ou seja, ambientes que têm uma iluminação diferente, né, que tem uma pegada mais de cinema. Ou eu tenho clientes que falam assim, Ale, eu gosto muito de mudar minha casa. Então, eu quero que você faça uma intervenção aqui na minha casa com técnicas de cenografia, que eu possa mudar muito rápido. Te ajuda muito, né? Exatamente. Aí a gente já parte para um outro conceito, né? Então, hoje a gente trabalha nesses dois mundos. Na vida do conto de fada, eu sou cenógrafa, e na vida real eu sou arquiteta. Mas na cenografia você tem Mas algumas você estava histórias falando interessantes, do né? assunto da cenografia. Como é que você, Tenho quando eu te muitas. cortei para te contar, para você falar da tua especialidade, você ia entrar num assunto que ela estava falando o quê? No meu mundo de cenografia. Isso. Aí eu te Não, cortei para falar que da tua as especialidade. pessoas me pedem muita indicação de curso de Isso. cenografia. E tem muita gente que faz curso de execução de cenografia achando que é cenografia. Não é. O curso de execução de cenografia é para quem quer construir cenografia, quem vai ser empreiteiro de cenografia. Porque cenografia é o quê? É a grafia da cena. Então, para ser cenógrafo, você tem que ter a alma do que você está fazendo também, que é o quê? É o texto. É o texto, é a leitura que o diretor dá para aquele texto, é o entendimento do personagem, é tudo isso que aí você consegue conceituar um cenário para passar para quem está assistindo em casa, no teatro, no cinema, a linguagem, a mensagem que você quer passar através daquele cenário e daquele personagem. Você ajuda a conceituar o personagem para o diretor. Você tem que compreender exatamente todos os pontos que estão ali dentro daquele roteiro, podemos chamar assim?
Isso, nos textos. Nos textos, né? Que os textos vão O virar personagem, o local, a Exatamente. iluminação, se está de dia, se está de noite, isso tudo você e tem. a leitura que o diretor quer dar para aquele personagem, né? É um personagem mau, macabro, não sei o quê. Você vai partir para um cenário escuro, para um cenário mais dramático. Não, é uma novela das 6, uma novela leve. De época, Exatamente. Aí vão ser cenários mais clarinhos, porque o público pede isso também. Eu estava até te contando uma história interessante sobre isso. Teve uma novela que eu fiz, que era uma novela das 6, e era uma novela inspirada na Irlanda. Então, era uma novela muito cinza, muito cheia de pedra, né? Tinha uma bruxa e tal. A Cássia quis até fazer uma bruxa nessa novela. Era uma novela toda mais escurinha. E aí, a novela evoluindo, a história muito boa, o texto muito interessante, só que não estava dando audiência. Aí, a gente foi pesquisar por que é que não estava dando audiência àquela novela. Porque era uma novela das 6 e as pessoas queriam ver coisas solares. De um dia para o outro, a novela que era Irlanda passou a ser Minas. Uai! O pub irlandês virou um café de Minas. Saiu do trevo de 4 folhas para o queijo Minas. Exatamente. E Ficou mais a aconchegante. versatilidade, a E mudou versatilidade mesmo. da cenografia. Mudou tudo. As casas de pedra, a gente tirou a pedra e colocou papel de parede bege. Mas a audiência, né? ela realmente... Aí alavancou a audiência. Olha que a gente coisa. conseguiu terminar a novela Horário, bem. né? Olha que E já legal. tinha Bem muitos interessante. capítulos já da Irlanda? Já Tava tinha. na metade, Meu não Deus. Então, quando entrou, ninguém falou, já trocou. Graças a Deus trocou a novela das 6. Ah, aquela da Irlanda eu não tava gostando, não. Essa de Minas é boa. Não, ainda Essa de Minas que é boa. Onde foi que não vi que anunciaram outra novela das 6? É, isso aí. Pensando. E é a versatilidade da cenografia, né? Não, no O estalar de autor- dedos, né? O Você vê. autor mudou o texto e a gente acompanhou e... Roupa, tudo. Tudo. O conceito da novela inteira Olha que mudou. coisa interessante. O cenógrafo tem que estar muito antenado com Muito. a importância do ambiente, mesmo para a cenografia, do ambiente onde as pessoas habitam, né? Mesmo que seja trabalho, Exatamente. para mostrar isso para um público. Isso é impressionante. Isso também se reflete dentro da casa de cada um. Exato. Exatamente. No E é isso que a escritório gente de tava cada um. falando, É. porque a gente tem que estar muito ligado Antenada. em tudo Em que tudo, acontece, em tudo. né? É. A gente tava falando, por exemplo, de um projeto que está vindo aí em Campos do Jordão, né? Aí eu estava falando, o PIB do Brasil vai estar em Campos do Jordão no inverno. Por quê? Porque todo mundo vai para lá, né? Então, é um período que tem muita visibilidade, tudo que acontece em Campos do Jordão. Então, a gente tem que estar muito antenado em tudo que está rolando para saber as coisas que a gente vai propor. E até para projetar, né? Porque para nessa época já está tudo pronto. Não, já Exatamente. começa Projetar, antes, né? Já está começando Antes de já. chegar ao pico, né? do local, né? É verdade. Não é, pra não é poder planejar. igual aquele cliente do final de ano, né? Eu quero pronto para antes do Natal. Ah, exatamente. Não é Ele isso. chega ali dia 15 de dezembro querendo pro Natal. É, isso aí. 10 dias está tudo pronto. Parece Aí que fala todo- para contratar a design de 24 24 horas. horas. Ela 24 consegue. horas, ela consegue. Ela conseguiu se formar em Foi 24 24 horas, vai horas, conseguir vai fazer. Vai Para ela fazer em a 10 obra. dias teu projeto é moleza, pô. Rápido, fácil. Exatamente, vai fazer a obra rapidinho. Nem cenógrafo dá conta Não, de né? Olha, Graça, agora me conta você, a tua especialidade. Quero saber um pouquinho da sua a minha especialidade. especialidade é mais na parte de interiores, né? Eu trabalho com móveis planejado. Né? Hoje eu sou gerente de uma loja, a IDL, Uhum. aqui no Rio de Janeiro. E eu me especializei toda nessa parte de marcenaria. Né? Então, hoje eu só trabalho com isso. Eu não faço obra, porque eu tenho minhas colegas que geralmente, às vezes, eu indico para estar fazendo. E os parceiros da loja. Hoje, a loja ela é voltada só para a parte da arquitetura. Então, hoje, quem indica a loja é os arquitetos, os designers, né, os engenheiros. Então, eu optei por isso porque é a parte que eu mais gosto. Ah, é legal. É a parte que eu mais me identifico, que é você tornar realidade o sonho daquele cliente, né? A gente estava até conversando mais cedo. Às vezes é o casal, né? Que vai casar agora, está montando o primeiro apartamento, então você se envolve em toda essa realização do sonho. Mas você precisa de uma arquiteta no local para poder te passar esse projeto e você Normalmente executar. é isso Ah, que tá. acontece. Não é você que vai na casa para Não, projetar, não. não. É bem muito Nós- interessante o é, trabalho dela, porque eu- ela tem clientes que são arquitetos. Né? Exato. Isso. Na realidade, Isso. praticamente, meus clientes são os arquitetos e os clientes deles é meu cliente também. Entendi. Porque, na realidade, é eles que trazem esse cliente para mim. Então, foi dessa situação que eu me vi
tendo que ter uma formação da área também, para poder entender. Né? Porque não adianta também eles me trazerem um projeto, eu olhar e não entender daquilo. Então, o caminho foi mais esse. Mas eu me especializei mesmo na parte de marcenaria. Não, eu estou surpreso com quanta variedade que tem dentro da arquitetura. Isso aqui é só um pedacinho. Exatamente. Tem um leque gigante de coisas que a gente pode atuar. É impressionante. É isso. Para isso que a gente está aqui também, para inspirar as pessoas que querem fazer parte dessa profissão, que é um leque tão vasto. Gigante. Você pode trabalhar como designer de mobiliário, como publicitário, como paisagista, como cenógrafo, urbanistas. Né? Urbanista. Você pode trabalhar até com moda, porque a arquitetura tem muito a ver com estilo também, e com imagem, e com tudo mais, com estudo de cores e tudo, Sim. né? Mas a área técnica também, né? Tem Exatamente. pessoas que se especializam com acústica, se especializam com a parte hidráulica, de esgoto, né? A parte mais técnica também. Os arquitetos, eles estão tem uma sempre diversidade. diversidade bem grande. E o legal é que você consegue montar parcerias, porque às vezes você tão bem em uma parte, e de repente, como a gente estava falando ali, eu sou muito parte de interior. Mas se eu precisar de alguém que faça a obra, eu tenho tantas pessoas que eu posso estar indicando. Não, pra fazer consegue a trabalhar obra. com uma parceria, Sim, né? a parceria Na verdade, é uma troca fundamental, mesmo. né? É fundamental. É o X da questão, né? Boas parcerias levam a gente muito longe. Eu acho que é muito legal. E é quando o a gente que no consegue final vai fazer o projeto ficar bacana, né? E o Sim. cliente satisfeito, né? Feliz ali de estar recebendo realmente o que ele idealizou. Essa coisa de bater no peito, eu faço tudo, Não. isso não... Nem acrescenta. Eu acho que o legal é a gente realmente trazer parceiros bacanas, né? E trabalhar muito com a engenharia. Eu acho que a gente... Essa coisa do engenheiro e arquiteto, acho que está meio caindo por terra. Teve lá atrás já muito disso, né? Se criou essa coisa desse embate, mas, na verdade, o nosso trabalho se complementa muito, sabe? Sim. Exatamente. Eu acho que são formações distintas, mas que elas têm o mesmo fim. Então, É isso. se tiver o respeito mútuo, cara, vai longe, sabe? É o muito que legal. realmente tem que se completar. Esse bate-bola, então, da arquitetura com a engenharia é o que realmente... imprescindível. É o Sim. que Eu não realmente... trabalho sem engenheiro. Eu não entro para fazer E obras. vocês podem, né? O Sim. arquiteto ele pode fazer toda uma obra sem engenheiro, né? Pode. Diferentemente do design. Já vou entrar numa polêmica. E aí eu querendo já dar uma espetada. Você gosta, né? Olha aí, eu já querendo dar uma espetada, eu já entrando no assunto. Mas não é diferente do design, o arquiteto ele Exatamente. pode tocar uma obra completa sozinho. Pode. É, a Sem gente- o engenheiro. Até pela Pode. formação, né? Na Isso. arquitetura, a gente estuda 5 anos e a gente realmente vê um pouco disso tudo, né? Além da engenharia e da Da estrutura, geometria descritiva, que ela isso. falou que ela era monitora. A gente tem também a parte toda de cálculos estruturais que a gente aprende. A gente tem Conforto. todo o conforto térmico, ambiental também nisso. Então, estudo solar. Além do urbanismo, né? Além do Urbanismo, urbanismo, diferencial. interiores, então a gente vê tudo, não é à toa que são 5 anos. Eu conheci muito de urbanismo com ela no outro episódio que a Exatamente. Virna Não, veio. ela- Ó, vai lá, vê lá. Agora eu não me lembro se é o 7 ou se é o 8. Eu vi. Eu acho que é o 8. Mas Eu vi. é o 8? Eu acho Eu que acho que é o 8. Eu vi. Mas tá lá, Virna lá, vocês vão... O urbanismo é lindo, É, né? Que a é. gente entende o funcionamento Sensacional. da cidade. Não, o A urbanismo cidade muito- que ela tá então, fazendo lá, meu É uma Deus outra do céu. escala, né, gente? Porque assim, uma coisa é você mudar a vida de uma família, eu falei muito disso, né? E outra coisa é você pensar no coletivo, O impacto que isso né? tem. Você tem que mudar a vida de várias pessoas. Então, você não é uma coisa particular. Eu gosto do preto, então minha casa é esse preto. Não, você tem que ser uma coisa um pouco mais coletivo. ampla, é uma coisa mais coletiva. Como é que a gente faz para levar mais qualidade de vida? Vegetação. Exatamente, né? Levar mais a fauna, a flora, tudo para esse lugar. E Pegar do zero, né? Uma cidade pegar do zero. E, enfim, e levar felicidade para as pessoas, né? Um bem-estar, essa coisa de estar unindo mais as pessoas. Isso é uma satisfação gigante quando a gente vê a coisa acontecendo, as pessoas curtindo. Né? É isso Na hora do que primeiro me asfalto, você já vê a emociona. galera aproveitando para caminhar ali, fazer bike, No seu caso. na ciclovia. No é seu uma caso, delícia. no caso é bem parecido, só que é uma coisa que depois derruba. Não, me dá vontade de chorar até, né? Exatamente. Mas Mas fica você lá. vê aquilo depois na Isso. televisão, quanto que aquilo impactou a novela. Ah, a novela tá fazendo um sucesso. Ah, não é só por causa do Não, ator e é do por causa escritor, do- não. do cenário. Aquilo tudo ali envolve muita Envolve. coisa. Tudo, a equipe inteira. E a tua obra está lá. Por mais que a cidade cenográfica caia e seja construída outra no dia seguinte,
né, os estúdios, né, que são montados do dia para a noite e tal. Mas a tua obra está lá, é um legado que você está deixando também, como a obra de arquitetura, né? Toda intervenção que a gente faz, né, na cidade, numa família e tal, é uma obra que fica, né? É uma intervenção que a gente cria no ambiente onde a gente está, né? No ambiente urbano ou na natureza, enfim. E no caso da novela, hoje em dia, né, ela meio que eterniza mesmo, né? Porque agora tem canal Viva, vale a pena ver de novo, então vai ficar passando... Ela repete. Repete várias vezes, né? Repete muito. E cinema, teatro, né? Quem não lembra de um grande personagem, né? Que marcou a tua história, né? Todo mundo, né, se identificou já em algum momento com algum personagem da dramaturgia, do teatro, do cinema, né? Então, assim, para a cenografia, você se baseia também na questão do urbanismo, aí é uma curiosidade pessoal minha. Tem uma ligação uma coisa com a outra ou não? Tem, se você construir ali, de repente, um Cidades bairro cenográficas. inteiro, acaba você lidando um pouco com isso, né? Exatamente. São diversos personagens que moram em casas distintas, mas que estão ali Exatamente. convivendo no mesmo bairro. Tem alguns casos, por exemplo, a Globo já reproduziu lá nos estúdios, né, na cidade cenográfica, o viaduto de São Cristóvão, né? E já foram feitas cidades cenográficas também, então a gente precisa também ter uma noção de urbanismo. Lógico que a gente não trabalha diretamente com cidades reais, né, e com os impactos que isso vai ter na sociedade. No futuro, né? Uma coisa que vai ficar realmente... Exatamente, mas a noção, né, do conceito do projeto e tudo mais... o conceito. acaba partindo no mesmo princípio, né? Agora vamos polemizar. Epa! Mas... Eu já estava aqui, não. Eu tô aqui me segurando. Quero saber aí, com vocês, a diferença entre arquiteto e designer, tá? E se existe algum conflito em relação a essas duas profissões no ambiente. Vamos lá, no chão lá da obra. Acho que eu vou passar essa bola para a Graciele, que ela lida com todos. Gra? Ela lida com... É você, São os clientes dela. É você que vai segurar esse rojão, Gra? Vai segurar esse rojão. Assim, mas não vale o de 24 horas. 24 horas não conta, tá? Vamos que falar no meu caso, não tem tanta interferência, porque como é interior, o design ele executa muito bem também esse papel. Agora, na parte da obra, que aí eu deixo para ler e para Virna, que elas conseguem o trabalho que mais. chega para a Grace pode ser feito tanto por um arquiteto quanto pelo design. Isso. Ele vai executar da mesma forma. Apesar que tem coisas em aí, obra... No seu caso, eles têm o mesmo peso. Mesmo peso. Sim. A grande diferença, para você entender, é que os designers eles são designers de interiores. Então, eles são especializados em cuidar do interior de algum ambiente, seja um escritório, uma casa, enfim, ou um banheiro. Banheiro já é mais complicado, porque o banheiro depende de obra. Então, vamos falar de quartos, enfim. Então, por isso que ela está falando que realmente é o que ela lida melhor e funciona. Mas, se, por acaso, aquele um quarto que precisa de uma reforma, precisar derrubar uma parede, mexer em toda a parte elétrica desse quarto, estrutural, aí ele já não tem mais como assumir sozinho. Ele precisa de um outro profissional, seja arquiteto ou engenheiro. Mas existe profissional que assume? Ele geralmente entra em parceria com um arquiteto. Pede para alguém assinar, mas ele que está no projeto. Tem designers que tem no seu escritório arquitetos. Aí o arquiteto, que é do escritório desse designer, acaba assumindo a responsabilidade técnica, né, de toda essa parte. E o designer acaba só com o projeto. Eu vou levantar uma bola aqui, porque é uma coisa assim, realmente de ignorância da minha parte. Mas muitas das vezes eu já senti pessoas falando como o design fosse algo, vamos botar assim, mais glamouroso do que o arquiteto. Eu tenho um design, eu não tenho um arquiteto. Isso existe na realidade ou não? Existe uma importância, às vezes, um pouco maior para a questão do cara? Não, eu acho que o que vem muito lá de trás, que a gente estava falando, né? Quem aparecia muito eram designers quando tinham um nome já no mercado. Então, o nome, como é um nome americanizado, isso também tem um impacto meio diferente aqui no Brasil. A gente sabe mas como isso vocês não sentem isso que eu estou falando? Hoje em dia não. Mas lá atrás existia mais. Existiu mais, eu acho. As estrelas, né? Designers. Eu conheço hoje arquitetos renomadíssimos e talentosíssimos e designers com talento absurdo também. O Thiago Herrera, por exemplo, que é um dos meus melhores amigos e é um talento do design, né? Acabou de ser premiado e tudo.
Enfim, eu acho que existem talentos nas duas profissões e elas acabam se complementando e se encontrando ali no momento, né? Eu acho que realmente a diferença crucial está na responsabilidade e na escala onde cada profissão pode atuar, né? Na responsabilidade de cada profissional também saber até onde ele pode chegar. Exatamente. Porque a arquitetura ela é mais completa, né? O arquiteto ele consegue ser um designer, mas também ser o arquiteto daquele espaço. Isso. Ele pode alterar tudo sem precisar pedir ter uma coparticipação. Isso. Assim. Já o designer ele precisa, caso a intervenção seja muito além do escopo que ele pode. Além da documentação legal, né? A gente consegue assinar de fato toda a documentação legal para aquele determinado projeto acontecer, né? Entendi. Gente, olha só, a gente está caminhando para o final, infelizmente. Né? É sempre assim, né? Queremos sempre mais. assim, né? Mas queremos um episódio 2. Vamos fazer sim, né? Vamos A fazer. gente jura que vai trazer muito Vocês mais. gostaram? Flui, E passa. rápido, Todo né? mundo fala a mesma coisa. Passa Passa muito, muito rápido. A gente vê dar uma muito hora, rápido. Tem muito assunto aí. Muito rápido. Assim, eu acharia maravilhoso, até quando a gente conseguir alcançar um número de pessoas que fique viável a gente fazer ao vivo, né? A gente consegue ficar 2 horas e tal. Mas quando é 1 hora só, que a gente tem que trabalhar com cortes, essas coisas, depois que passa de 1 hora, fica uma coisa mais cansativa. Aí as pessoas vão saindo. Então é mais fácil a gente fazer realmente em 2 blocos, 2 partes, porque aí eu acho que a galera fica mais antenada. Sim. mais antenado. Mas assim, a gente ainda tem tempo, tá? Eu só falei isso porque, de repente, a gente está esquecendo de algum ponto que nós colocamos ali, porque nós fizemos reunião. Nós somos organizados, tá? Não fica achando que a gente não é organizado, não, que a gente é tudo organizado. A gente vem aqui, anota ali, ela anota aqui, a gente traz um ponto para cá e a gente vai organizando. Então, nós não vamos deixar vocês sem informação. Eu quero ver aí, me ajuda aí, por favor. Eu acho Ali. que o que faltou falar, a gente falou até um pouquinho, mas acho que era bom ressaltar, do acompanhamento da obra, né, Virna? Para a gente garantir que isso tudo é saia de acordo. Isso é muito importante. Eu falei um pouquinho quando eu estive aqui sozinha, mas é imprescindível, eu acho, que qualquer obra tenha um acompanhamento do arquiteto, do pai da criança, sabe? Porque o que acontece? Muito, assim. Todo mundo é um pouquinho arquiteto, você sabe, né? Então, as pessoas sempre vêm com uma boa ideia, com uma segunda opinião. E quando a gente faz o projeto, nós, arquitetos, a gente pensa em cada ponta, né? Então, quando você está projetando, quando você está falando projetando de verdade, rabiscando, desenhando, olhando e tal, muitas vezes você coloca um quadro de luz, como a gente estava começando, nesse determinado lugar, que é uma coisa que ninguém quer ver, né? É extremamente necessário dentro de uma casa, mas ninguém quer ver o quadro de luz. E aí, se de repente o engenheiro ou o empreiteiro decidir mudar de lugar porque ele achou que ali está feio, ele pode estragar toda a logística de um projeto que ele não sabe o que vem depois. Com certeza o arquiteto já pensou que aquilo ali está ali, porque é um lugar onde ele pode unir um painel que ele vai juntar com alguma outra coisa e depois no produto final não vai aparecer, ou porque ali tecnicamente está melhor, porque o caminho da fiação está muito mais curta. Tudo depende disso, né, também, da parte econômica do projeto. A gente tem que pensar em todas as pontas, porque não é todo cliente que... Aliás, eu vou te falar que eu acho que nem existe mais aquele que te deixa assim, o céu é o limite, você faz o que você achar melhor. Então, a gente tem que pensar também na economia desse projeto. Então, muitas vezes as coisas acontecem, muitas vezes linkadas mesmo, sabe? E aí, se vem alguém de fora que não sabe do projeto inteiro e vem com a boa ideia que muda o caimento de um telhado ou, sei lá, o posicionamento de um cano que está descendo na fachada... Exatamente. Ele toma bronca, como a Lê tem um caso sério uma desse. história. Ela vai contar, vou deixar você contar essa história. Então, por que a gente... Eu sempre falo no meu escritório, acredito que muitos arquitetos falam isso. Olha, eu fiz o projeto, mesmo que eu tenha um engenheiro, eu faço questão de acompanhar, pelo menos 1 vez, 2 vezes por semana, dar um pulinho na sua obra para ver como é que ela está andando. Porque você, na verdade, está ali primeiro em contato direto com esse engenheiro, com esse empreiteiro, e aí vão surgindo ideias. Não somos deuses também, a gente erra. Exatamente. Às vezes existem ideias melhores. Sim, existem ideias melhores, mas elas precisam ser trocadas para a gente ver se elas vão encaixar, se elas vão dar certo naquilo ali, para a gente executar uma coisa melhor. Mas existe uma modalidade agora, inclusive isso foi dito em outro podcast, não lembro qual,
que agora tem arquiteto que só faz o projeto mesmo, mas ele vende isso. Vende. O cliente compra essa ideia. Ó, eu vou vender só o projeto para você, o resto é contigo. Sua conta em risco. E eu soube também que vendem isso, às vezes, até pela internet. Vende Não foi nem no barato. local. Não, vende barato. Pra ver Na nada. realidade, É, aí eu acho só que eu vou lançar um desafio. Pegar o projeto e ver a obra pronta. É pouquíssimo provável que saia exatamente o mesmo projeto. Às vezes funciona assim para um coisa pequena, cliente que quer uma consultoria. Isso que eu ia falar, é mais né? uma Uma consultoria. ideia, né? É uma consultoria, mas não Uma que ideia. aquilo seja Projeto funcional, completo, eu acho pouco provável que Que saia a aí mesma você coisa. dá a ideia e o cliente acaba fazendo o que cabe no bolso dele, o que ele quer. E a gente tem um outro problema também em relação a isso. Mesmo o arquiteto pegando, tem alguns arquitetos que quem toma conta da obra é o estagiário, que ele mesmo não bota a cara Sim. lá. Sim. Então, Aí olha, ele- olha quanto assunto a gente tem. Não Sim. tem como a Exatamente. gente ficar só uma hora. Vou até tirar o óculos. Não E tem também como porque a gente não- ficar só uma hora aqui, não, cara. Até porque não É pode muito assunto. mudar as coisas assim, porque foi idealizado, não é só porque foi idealizado, porque tem uma norma, por isso que está ali. Se esse quadro está ali, foi porque a norma pede que ele fique nessa posição, nessa altura, nessa largura, para a quantidade de disjuntor que vai ter, a potência de energia que vai ter a casa. Então, tem uma norma, tem uma regra ali para seguir. Não é que foi inventada a cabeça, eu vou colocar ali porque pronto, eu acho que ali é o melhor lugar. Não, não é isso. Ah, e É aquela igual o ponto história, de né? gás. Você Ele vai tem que estar encomendar- na posição certa, na altura certa. Uma ventilação. A ventilação, o aquecedor. Então, tudo é uma norma. Vamos levar para moda para ficar fácil o pessoal entender? Exatamente. Vamos encomendar um vestido de festa. É. Aí você encomenda aquele vestido, o cara desenha aquele vestido maravilhoso para você. E você escolhe a cor do tecido e manda fazer. Aí o cara vai fazer. Aí chega alguém lá, a costureira, acha que aquele botão, outro de verde, olha lá. O vestido é verde, tem uns botões em verde e tal, no meu estilo, conforme foi desenhado. A costureira acha que o botão verde não ficou tão bom. Ela vai trocar para um botão branco. E aí você vai pegar e está pronto lá com o botão branco. Não foi isso que eu encomendei. Então você já pagou por alguma coisa que você gostou. E aí vem outro e troca. Entendeu? Ele trocou o estilo. Né? Uma coisa elegante, de repente ela começa a ficar mais mas o ou menos, botão porque branco é muito mais caro, brilha mais, não sei o quê. Porra, passou. não foi isso que eu Não contratei. foi isso que eu comprei. Não foi isso que eu contratei. Mas eu não gosto do botão branco. Exatamente. Entendeu? Eu estou trazendo uma coisa simples, mais para o público entender. Né? Porque quando a gente fala só muito arquitetura, é legal a gente levar aí para um paralelo, a pessoa entender no dia a dia que é isso. Né? Sim, total. Eu acho que fica até facilita, porque muito da nossa audiência não são não. arquitetos, né? Então é bom para a pessoa realmente pegar a ideia e sacar que você não pode ficar fazendo alteração no Quem contrata um num arquiteto? projeto. E quando é só alteração do botão, tá ótimo. Porque você não eu tá dei tendo. um exemplo bobo. Não tá dando problema nenhum. É só o botão. Agora, E olha, quando você você corta a risco banda do vestido. de incêndio, de explosão, no caso da ventilação do gás, como a gente estava falando anteriormente, aí é uma coisa muito mais grave, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. Então, assim, realmente só a questão do estagiário, ele tem que estar acompanhado sempre do arquiteto. O arquiteto tem que ir na obra, não tem que ir. E aí quem está falando sou eu mesmo, porque eu pego obra que às vezes eu tenho que ficar tratando com o estagiário, porque o arquiteto não está lá. Parece. Entendeu? Então é realmente complicado. Mais algum ponto? Meninas, agora eu vou deixar para vocês aquele minutinho. As meninas já sabem como é que funciona. Eu deixo vocês. E vou pedir também para vocês darem o último recado de vocês. E no nosso tema, né, que a gente iniciou, que foi as mães maravilhosas e guerreiras que vocês são, que conseguiram vencer isso cada uma na sua profissão, no seu segmento de arquitetura, né? isso Que a aí. profissão é igual de todas. É isso. Então, cada uma no seu segmento. Eu quero agradecer a todas vocês. Birna, muito obrigado por trazer Que isso. essas duas feras aqui para Mãos à Obra. Meu gigante. podcast ficou grandão agora. Ficou mais florido. Amei ter vocês aqui, entendeu? Vocês, a hora que vocês quiserem falar de algum projeto novo, alguma coisa de vocês, por favor, não hesitam, eu vou deixar o número com vocês, não hesitam a falar comigo. E é isso. Então, assim, por favor, cada um deixe seu recado final, que infelizmente o tempo correu e a gente nem viu. Gente, é só vocês pedirem lá no direct, pede assim pra ele, olha, manda as meninas de novo, as arquitetas, Isso. a gente volta. Isso. É Mas por também, se aí. vocês não mandarem, eu trago também. É isso. Eu falo mesmo, sabe como é que eu... E tendo alguma dúvida também, manda dúvida. Isso, mandem perguntas. Isso, pode Mas eu seguir tenho a gente, certeza que a gente tá aqui que pra... vão pedir sim, porque o papo foi
Foi leve, foi agradável, foi com muito conteúdo. Se não se interessar por um podcast desse, esquece, né? Pois é. Então, menina, vamos lá. Quem Deixa eu vai deixar começar? Posso começar? Virna. Por favor. Bom, a gente está aqui comemorando a nossa semana, né? Semana das Mães. Então, eu queria deixar um recadinho para todas as mães que estão em dúvida ainda se é um problema deixar seus filhotes, talvez, numa creche, em algum lugar, para ela e abandonar a sua profissão, ou abandonar a sua profissão. Eu vou te falar, meus filhos já estão bem adultos, e eu te falo, com certeza, tenha a sua profissão. Eu sei que é difícil no primeiro momento, mas não desista nunca, porque você vai ser um espelho para os seus filhos, sabe? E você ter sua profissão, você ter o seu dinheiro, você ter o orgulho, você vai levar isso para a vida deles também. Pense sempre nisso e busque ter pessoas ao seu lado que possam te auxiliar, que é viável, sim. Tudo vai encaixar e vai dar tudo certo. Show de bola. E aí? Ale, vai. Eu sigo nessa linha também. Eu queria parabenizar você, que é mãe, que trabalha, que cuida da sua criança, que acorda cedo todo dia, amamenta, desenha, vai à luta, né? E a gente é multitask sempre. E é isso, que sejamos inspirações para os nossos filhos e para as outras mulheres. E que sejamos uma rede de apoio, sempre uma apoiando e inspirando a outra com empatia, né? Ajudando sempre as outras mulheres e que possamos crescer todas juntas. É isso aí. Eu vou ser breve, né? Agradecer por estar aqui, de novo pelo convite. Parabenizar as mães, né? Principalmente a minha, que foi uma guerreira, é uma guerreira. E se hoje eu sou a mulher que eu me tornei e a mãe que eu me tornei, agradeço a ela. E todas as mães, feliz Dia das Mães. Dia das Mães. E a sua mensagem para as mães? Eu ia falar isso agora. Eu tenho algumas bem especial na minha vida, que é minha sogra, minha esposa e a minha mãe mesmo, né? Então são 3 mães maravilhosas. Eu também quero desejar para vocês um feliz Dia das Mães. A vocês também, né? Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse conteúdo. Agora, o que vocês vão fazer com isso aí, só tem um jeito, gente. Ó, mãos à obra. Mãos à obra.